Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal, dê um joinha e compartilhe com os amigos. Vamos começar a aula. Cinética Química. Exercício de lei da velocidade das reações químicas. Num laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação 2 mols de H2 gasoso reagindo com 2 mols de NO gasoso, formando N2 gasoso mais 2 mols de H2O gasoso. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela, esta tabela aqui. Dados obtidos em experimentos sobre a lei das velocidades. São esses dados. Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade para a reação é. Então ele quer saber qual é a fórmula de velocidade para esta reação. Então nós temos a tabela com os dados dos experimentos, então vamos calcular. Bom, aqui eu tenho a tabela com os 5 experimentos e os seus valores. Então eu tenho mol de H2, mol por litro de H2, que é um reagente, mol por litro do NO, que é outro reagente, e a velocidade da reação. Então, como que nós calculamos isso? Bom, eu tenho que variar um dos reagentes, mantendo o outro constante, e ver qual o comportamento da velocidade quando a gente varia um dos reagentes. E depois a gente faz isso para o outro reagente. Então vamos calcular. Do hidrogênio, do primeiro para o segundo experimento, nós variamos de 0,1 para 0,2. Então, dobrou a quantidade do meu reagente H2. O NO, nesses mesmos dois experimentos, eles ficaram constantes. Então, do 0,1 para 0,1. Então, eu dobrei a concentração de H2, mantive constante o do NO. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade foi de 0,1 para 0,2. Então, a velocidade dobrou. Então, eu dobrei a concentração do hidrogênio e eu dobrou a velocidade da reação em função do reagente H2. Então, de 2 vezes para 2 vezes. Então, uma vez, né? Primeira ordem. Vamos colocar isso por escrito. A concentração de H2 variou de 0,1 para 0,2. Então, a concentração de H2 foi de 2 vezes, duplicou. Então, H2 igual a 2. A velocidade variou de 0,1 para 0,2. Então, a velocidade foi de 2 vezes, duplicou. Então, a velocidade igual a 2. A fórmula vai ficar, a velocidade é igual a concentração de H2 elevado a x. Vamos calcular o valor de x. Então, nós vimos que a velocidade variou de 2 vezes e a concentração em 2 vezes. Dobrei a concentração do H2, duplicou a velocidade. Então, vamos escrever isso em forma de uma equação. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a primeira. Está na mesma base, base 2, cancelo as bases. Então, eu vou ter que x é igual a 1. X igual a 1. Então, vamos substituir. Velocidade é igual a concentração de H2 elevado a 1, que nós já tínhamos visto, né? Se variou de 2 para 2, era de primeira ordem, era 1. Então, a reação é de primeira ordem em relação ao reagente H2. Agora, nós vamos manter o hidrogênio constante e variar o NO, e ver como que a velocidade se comporta. Então, do primeiro para o terceiro experimento, a concentração de H2 ficou constante, de 0,1 para 0,1. Então, nós vamos ver nos mesmos experimentos a concentração do NO. Então, no primeiro experimento era 0,1, no terceiro 0,2. Então, variou de 0,1 para 0,2. Duplicou a concentração. Então, duplicou a concentração do NO. Como que se comportou a velocidade da reação em função do NO? E ter duplicado ele. Foi de 0,1 para 0,4. Então,
quadruplicou a velocidade. Então, quando nós dobramos a concentração do NO, a velocidade quadruplicou. Então, foi de 2 vezes. De 2 para 4 foi 2 vezes. Então, nós já sabemos que a ordem da reação em função do reagente NO é de 2 vezes. Mas vamos colocar isso no papel. NO, a concentração de NO foi de 0,1 para 0,2. Então, a concentração de NO foi de 2 vezes, duplicou. Então, a concentração de NO, 2 vezes. E a velocidade? A velocidade foi de 0,1 para 0,4. Então, a velocidade quadruplicou. Então, a velocidade foi igual a 4. A fórmula, a velocidade é igual à concentração do NO elevado a Y. Então, 4, que é a velocidade, e a concentração era 2. Eu vou deixar na mesma base e vamos determinar o valor do y. Então, aqui o 2 ficou 2 elevado a y, e aqui 4, para ficar em base 2, foi 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, está na mesma base 2, cancela as bases. Então, y é igual a 2, como nós já tínhamos visto, né? Que a ordem da reação em função do reagente NO é de segunda ordem. Tá? Então, a reação é de segunda ordem em relação ao reagente NO. Então, a fórmula da velocidade ficou: velocidade é igual a constante vezes a concentração do H2 elevado à primeira ordem, vezes a concentração do NO elevado à segunda ordem. Essa é a fórmula da velocidade para essa reação. E é uma reação de terceira ordem. Segundo com primeira, soma as duas da terceira ordem. Portanto, a resposta correta é a letra E. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de H2 elevado à primeira ordem. Eu não preciso pôr o primeiro aqui, né? Vezes a concentração do NO elevado à segunda ordem. Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Um bom estudo e espero ter ajudado.